Salve, salve galera, Guja Piaçu na área, cara. Estamos na aula de número 5, aula 5 da tua semana de matemática básica, uma aula sobre expressões algébricas. Nessa aula a gente vai trabalhar com expressões algébricas, eu vou te ensinar o que é um monômio, um binômio, um trinômio, um polinômio, como operar expressões algébricas e principalmente o ponto alto da aula, que é produtos notáveis e fatoração. O que é um produto notável e o que é fatoral, mas uma ferramenta algébrica muitíssimo importante em qualquer realidade matemática. Então acompanha aqui na tela comigo, aula de número 5. Primeiro vamos falar o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que contém números e letras. Por exemplo, eu posso ter uma expressão assim, ó, 2x, tudo bem? Ó, ela tem a sua parte literal e o seu coeficiente. O coeficiente é a parte literal. Isso aqui é um monômio, galera. Um monômio. Monômio. Tudo bem? Eu posso ter assim, ó, 2x mais 5y. Ok? Perceba que eu tenho a soma de dois monômios com parte literal distinta. Tudo bem? A parte literal é diferente. E aí eu tenho o coeficiente e a parte literal aqui. Então, eu tenho a soma de dois monômios, isso aqui é um binômio. Binômio. Tudo bem? Eu posso ter assim, ó, 3x mais... Vamos deixar no mesmo padrão? 2x mais 5y menos 3z elevado à quinta. Olha aqui, ó, um monômio de quinto grau esse aqui, ó. Um monômio de quinto grau. Perfeito? Isso aqui, o que eu tenho é um trinômio. Trinômio. Ok? Um trinômio. E aí, se eu tiver mais de 3, isso caracteriza um polinômio. 2x mais 5y mais 3z à quinta mais w. Isto aqui é um polinômio. Ok? Então essa é a diferença entre o que você tem como binômio, monômio, trinômio e polinômio. Beleza, galera? Note o grau que você tem ali e a gente tem alguns para mostrar no exemplo aqui embaixo. Olha só, esse é um outro exemplo, ó, um monômio de segundo grau somando com um monômio de primeiro grau. Aqui a soma de dois monômios de primeiro grau e aqui a divisão, né? Divisão, ó, um monômio e aqui embaixo é dividido por um binômio. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Agora vamos trabalhar com as operações, galera. Operações envolvendo tudo isso. Primeiro eu tenho uma soma, multiplicação e divisão. E quando eu coloco soma, subtração é somar um número negativo, né? Eu te lembro isso, tá bem? Então, acompanha comigo aqui. Como é que a gente soma? Só é possível somar ou subtrair termos semelhantes. Monômio e semelhantes, tudo bem? Para somar ou subtrair, temos semelhantes, termos semelhantes. Repete-se a parte literal e opera-se os coeficientes. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 2x mais 5x, olha só, são monômios semelhantes. Por que eles são chamados de monômios semelhantes? Porque a parte literal é igual, tudo bem? A parte da letra tem que ser igualzinha. E aí, eu repito a parte da letra e faço 2 mais 5, 7x. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2x menos 5x, como é que eu faria? Repetiria a letra e 2 menos 5 menos 3x. Isso aqui é algo que você está bem habituado, já faz há bastante tempo essas situações aqui, ok? Tanto essa quanto essa, operações algébricas clássicas, beleza, galera? Agora, e se eu tiver uma multiplicação? Note aqui, ó, o que ele diz, deixa claro. Multiplica-se cada termo do primeiro fator por todos os termos do segundo, reduzindo-se a semelhantes. Ou seja, a propriedade distributiva. Você deve fazer a propriedade distributiva. Por exemplo, 2x mais 3y vezes x menos 1. Tudo bem? Olha só, o que você vai fazer? Distributiva. 2x vezes x. O que você faz? 2x vezes x, 2x ao quadrado. Lembra? Conserva a base e soma os expoentes. 2x vezes menos 1, menos 2x.
3y vezes x mais 3xy menos 3y. Perceba que não dá para somar, a gente só desenvolveu esse produto, tá bem? A gente só fez o desenvolvimento. E a terceira e última operação é divisão. Divide-se, olha só, presta bem atenção agora, divide-se cada termo do dividendo pelo divisor quando possível. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 3xy dividido por 3x. Tudo multiplicando? Então, olha só, divide 3 com 3, simplifica, x com x simplifica e nos resta y. Mas para essa situação de divisão, é muito importante você tomar cuidado quando a gente falar sobre fatoração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre fatoração e para que serve essa fatoração, e você deve tomar bastante cuidado. Então, presta atenção comigo na próxima situação que a gente vai resolver alguns exemplos para você. Acompanha comigo na tela. Ó, eu tenho que somar aqui, vai ficar o quê? 5x², 10x² e 8x². Perceba que são todos monômios semelhantes, porque tem parte literal x², x² e x². E aí, o que eu faço? Eu repito o x² e faço 10 menos 5 dá... Aliás, 5 menos 10 dá menos 5. Mais 8 vai dar 3x². Eu repito o x². Tudo bem? Aqui, perceba, os monômios são semelhantes, cara. Monômios semelhantes. Então, o que eu faço? 3 mais 2 dá 5, menos 7 vai dar menos 2xy. E a parte literal só repete, tá? Aqui eu não tenho todos os monômios semelhantes. Aqui, esses dois são semelhantes e esses dois são semelhantes. Então, eu opero o que for semelhante. 2a menos 5a, a gente vai ter o quê? Menos 3a. Beleza? 7b menos b, menos 8b, vai dar menos b. Fechou? Aqui não tem mais o que fazer, esses monômios não são semelhantes, não tem como operar, e sobrou esse binômio aí, tá bem? Aqui, vamos lá? Eu tenho agora a multiplicação, eu multiplico, ó, número com número, letra com letra. 7 vezes menos 2, menos 14, tá bem? A vezes a ao quadrado. Sobrou esse binômio de segundo grau. Aqui agora, na próxima, na 5, é distributiva. Distributiva, tudo bem? Olha só, chuveirinho. 3 vezes 2, o 3 eu multiplico por todos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes x mais 3x, tá bem? X vezes 2 mais 2x. X vezes x mais x². E agora, o que for semelhante, eu posso somar. Vai ficar o quê? 6 mais... Olha só, esses dois são semelhantes, dá para somar 5x mais x². Acabou aí. Beleza, galera? Fechou? Novamente uma distributiva no exemplo 6, cara. Novamente uma distributiva aí, acompanha. 2y, eu vou multiplicar por todos. Então, 2y vezes 2x². Multiplica número por número, 2 vezes 2, 4. Y vezes x² vai ficar x²y. Podia ser em ordem invertida. Primeiro o y, depois o x². Tá bem? Mas lembra que a multiplicação é comutativa, então a gente pode inverter, com exceção quando a gente falar de matrizes. 2y vezes y mais 2y², não é? 4x vezes 2x², 4 vezes 2, 8. X vezes x², né? X a 1, conserva a base e somos expoentes, x². Tá bem? E 4x vezes y mais 4xy. Perceba que não tem nenhum monômio semelhante. Aqui é x²y, aqui é só y², aqui é x² e aqui é xy. Tá? E esse monômio aqui não é semelhante desse, tá? Porque o primeiro é x²y e o segundo é xy. Beleza, galera? Então tá aí. Próxima, distributiva. X vezes x, x². Isso aqui é uma distributiva clássica, né? Um produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Daqui a pouco a gente vai falar dele. X vezes x, x². X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais xy. Y vezes menos y, menos y². E perceba que aqui, ó, menos xy mais xy corta e vai ficar simplesmente x² menos y². Diferença de 2 quadrados. E agora na divisão? Da divisão, tome bastante cuidado. Olha só, eu vou ter aqui, ó, eu vou trazer aqui em cima para você, ó, o exemplo 8, eu vou trazer aqui em cima para você. Acompanha comigo, só que eu vou trazer na forma de fração, que é melhor, sempre é melhor na forma de fração. 10x³ mais 8x² dividido por 2x. Olha só, eu percebo que em cima, no numerador,
Esse cara aqui é divisível por 2 e esse cara é divisível por 2 e esse é divisível por 2. Eu vou dividir tudo por 2 em cima e por 2 embaixo. Mas eu percebo que dá para dividir por x aqui, por x aqui e por x aqui. Então eu vou dividir todo mundo em cima, todo mundo por 2x e embaixo vou dividir todo mundo por 2x. E aí, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 10x dividido por 2, 10x ao cubo dividido por 2 é assim, ó, 10x ao cubo dividido por 2x, 10 por 2 vai ficar 5, x ao cubo por x, lembra? Conserva a base e subtrai os expoentes, x quadrado. Mais 8x ao quadrado dividido por 2x, vai ficar 4x, tudo bem? E 2x por 2x dá 1. E aí vai ficar simplesmente 5x quadrado mais 4x. Beleza, galera? 5x quadrado mais 4x, beleza? Esse exemplo de número 9, ele vai ficar para você se divertir aí, tá bem? Vou fazer o segundo ali embaixo, que tá bem embaixo, e ele diz assim, esse próximo, cara, vamos fazer uma divisória aqui, ó. Ele diz assim, determinar o valor numérico da expressão. A expressão é, acompanha comigo, 3a quadrado b menos 2ab quadrado mais 4a menos 3b para a igual a menos 2 e b igual a 2. Ele quer que você faça o quê? É muito comum acontecer de você ter que trocar por valores numéricos. Ele quer que você saiba o valor numérico dessa expressão. E aí basta trocar os valores e ver, fazer a continha e ver o que acontece. Acompanha comigo aí. Então vamos lá. Eu vou trocar o a por menos 2 e o b por 2. Então vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado, vezes 2, que é o b, menos 2 vezes o a, que é menos 2, vezes o b, que é 2 ao quadrado, mais 4 vezes o a, que é menos 2, menos 3 vezes o b, que é 2. Tudo bem? Então no lugar de a eu coloquei menos 2, no lugar de b eu coloquei 2. Agora é só fazer continha cuidando ao máximo, muita atenção, atenção plena agora. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, tudo bem, primeira potência, menos 2 vezes menos 2, vezes 2 ao quadrado é 4, né, aqui, perfeito. 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8 já, menos 3 vezes 2 dá 6, tá bem? 3 vezes 4 dá 12 vezes 2 dá 24. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16, tudo bem? Menos 14, né? Ó, menos 8, menos 6, beleza? Então a gente tem 24 menos 14, 10 mais 16, 26 é a resposta final. Tá bem, galera? Olha só, tranquilinha, não é muito problemática a questão, não é muito problemática. E agora, a gente vai tratar do quê? A gente vai começar a falar sobre os produtos notáveis, os 3 produtos notáveis clássicos. Eu quero bater nesse curso de matemática básica com você, dessa semana da matemática básica, que você tenha facilidade para os 3 produtos notáveis clássicos, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, minha gente. O produto da soma pela diferença que é muito comum. Então acompanha comigo na tela aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, produto notável, ele é chamado de produto notável porque são multiplicações clássicas corriqueiras e por isso chamadas de notáveis, tudo bem? A gente tem primeiro o quadrado da soma, aqui, tudo bem, quadrado da soma, depois o quadrado da diferença e depois o produto da soma pela diferença. O que é o quadrado da soma, galera? O quadrado da soma é uma soma a mais b elevada ao quadrado, onde a mais b não são passíveis de soma. Por exemplo, se eu tivesse assim, né? 2 mais 3 ao quadrado, é claro, é mais fácil fazer o quê? Somar dá 5 ao quadrado. E aí vai dar 25, tudo bem? Perfeito? Seria mais fácil. Mas e se esses números não forem passíveis de soma? Tipo, a mais b não dá para somar e dar um número só. Então o que eu faço? Primeira coisa que você saiba, a mais b ao quadrado, você vai fazer assim, ó. Você pode fazer assim, a mais b vezes a mais b, não é? E aqui é muito importante. Eu tenho certeza, eu vou parar aqui até para falar olhando para você agora. Eu tenho certeza que fatoração e produtos notáveis são, juntamente com potência e raiz, são os pontos altos de qualquer curso de matemática básica. Por quê? Porque quando eu penso em matemática básica é produtos notáveis,
fatoração, potência, raiz e regra de 3 simples e composta que o Enem é apaixonado. Então, isso é o ponto alto, cara. E eu vejo a maior dificuldade dos estudantes está onde? Está justamente em analisar e cuidar com detalhes do tipo, na hora de fazer continhas algébricas no meio do exercício, ele ou não consegue fazer ou tem problemas. Não vai ser o seu caso. A partir de agora, você vai conseguir resolver isso facilmente. Acompanha comigo aqui, galera. Então veja só. Faz distributiva. Ó, aqui em cima, ó, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Faz distributiva. Faz chuveirinho. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá mais AB. Agora, B vezes A dá mais AB, ou BA, né? Tanto faz. B vezes B dá B ao quadrado. E aí vai ficar o quê? Vai ficar A ao quadrado, AB mais AB mais 2AB mais B ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos no macetinho. Primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é A. E o segundo é mais B. Tudo bem? O primeiro é mais A e o segundo é mais B. Cuidado, você deve carregar o sinal. Eu falei mais B e mais A, tudo bem? Você deve carregar o sinal. Aí é muito fácil. Você vai fazer o quadrado do primeiro termo. Ó, esse é o teu primeiro termo, esse é o teu segundo termo. O quadrado do primeiro, A ao quadrado. Aí você vai multiplicar o expoente pelo primeiro, pelo segundo, tá? O expoente pelo primeiro, pelo segundo. 2 vezes A dá 2A. Vezes B, mais 2AB. E aí, quadrado do segundo termo, B ao quadrado. Tudo bem? É assim que faz. Então, quadrado do primeiro, expoente vezes primeiro vezes segundo e quadrado do segundo. Vamos para um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Acompanha comigo. O primeiro termo é 2 e o segundo é x. Quadrado do primeiro. Ok? Aí, expoente 2 vezes 2 dá 4. Vezes x dá mais 4x. Mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. E aí vai ficar 4, 2 ao quadrado, mais 4x, mais x ao quadrado. Tá bem, galera? O próximo. Quadrado do primeiro, ó, o primeiro é 2x. E o segundo é mais y. Então, o quadrado do primeiro é todo o 2x ao quadrado, tá? Por isso, parênteses. Aí, expoente vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes 2x dá 4x. Vezes y, 4xy. Mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. Agora, vamos operar ali. Ó, é os 2 ao quadrado, tá? Então, vai ficar 4x quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. Beleza, galera? Tá aí pra você, bonitinho. E o quadrado da diferença? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. O macete, inclusive, é o mesmo. A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B. E aí, como é que vai ficar? Chuveirinho, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B, né? A vezes menos B menos AB. B, menos B vezes A menos AB. E menos B vezes menos B, menos com menos, dá mais B ao quadrado. E vai ficar quadrado do primeiro, menos 2AB mais B ao quadrado. Vamos lá? Quem que é o primeiro termo aqui? É A. Quem que é o segundo? É menos B. O primeiro é A, o segundo é menos B, tá? Então vamos lá. E lembre que o número negativo, quando você leva o expoente par, fica positivo. Então vai ficar A ao quadrado, quadrado do primeiro, mesma regrinha. Expoente vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes A dá 2A. Vezes menos B, menos 2AB. Percebeu que fica negativo? E agora o quadrado do segundo. Menos B ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par fica positivo B quadrado. Tudo bem? Então, quadrado do primeiro, expoente vezes primeiro vezes segundo, quadrado do segundo. Então vamos lá, aqui o primeiro é x, o segundo é menos 3. Quadrado do primeiro. Agora, expoente vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes x dá 2x. Vezes menos 3, menos 6x. Tudo bem? Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Aqui, quadrado do primeiro. X ao quadrado. Tudo bem? Aí, expoente vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes x dá x quadrado dá 2x quadrado vezes menos y, menos 2x quadrado y, mais y ao quadrado. Lembra que o segundo é menos y, só que elevado a expoente par fica positivo. Agora é só fazer a potência de potência. Aqui, ó, conserva a base e multiplica os expoentes x à quarta, menos 2x quadrado y, mais y ao quadrado. Beleza, galera? Tá aí pra você o quadrado da diferença. Então, a diferença aqui. O primeiro termo fica positivo, o segundo termo fica
No quadrado da soma, tá? Quadrado da soma. Primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo. No quadrado da diferença, positivo, negativo, positivo. Beleza? Perfeito? Então, só muda o sinal lá. Agora, e o produto da soma pela diferença? Olha só, produto da soma pela diferença, a gente vai ter o quê? A gente vai ter assim, né? Acompanha comigo, vou fazer uma divisóriazinha aqui. Ó, A mais B, vezes A menos B. A gente acabou de fazer uma dessa no slide anterior. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais AB. E B vezes menos B, menos B quadrado. Tudo bem? E aí vai cortar, né? E vai restar o quê? Vai restar exatamente A quadrado menos B quadrado. Quem que é o primeiro? Olha só, o primeiro termo aqui é A. E o segundo é B. B. Ó, primeiro é A. Tudo bem? Primeiro é A e o segundo é B. Você vai fazer quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos, é sempre menos o quadrado do segundo. B ao quadrado. Tudo bem? Quadrado, mas você tem que identificar que é um produto da soma pela diferença. Ó, esse cara é igual a esse é igual a esse, só muda o sinal do meio, tá? Olha aqui o exemplo. Esse cara é igual a esse é igual a esse, só muda o sinal do meio. Tá bem? E aí você vai fazer o quê? Quadrado do primeiro, menos, é sempre menos, o quadrado do segundo, que vai ficar 4 menos x quadrado. Olha só, produto de soma pela diferença. O primeiro é 1, o segundo é raiz de 3. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, raiz de 3. Eu gosto de colocar o parênteses ao quadrado. Então vai ficar 1 menos raiz de 3 ao quadrado, vai cortar a raiz com o quadrado, e vai ficar o quê? 1 menos 3, tudo bem? Que vai ficar menos 2. Beleza, galera? Então, produtos notáveis está aí para você, tranquilo. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Esse é um processo de ida. Perceba que eu estou saindo de uma... Eu estou desenvolvendo uma multiplicação. E agora, se eu quiser voltar? Se eu quiser voltar, o que eu faço? Eu vou fatorar. Fatorar, de uma maneira bem informal, é transformar em produto. É transformar em multiplicação. Acompanha comigo a fatoração aqui. Fatorar é transformar em produto. Eu tenho 5 técnicas de fatoração. Algumas mais frequentes, outras menos frequentes. Fatoração nada mais é do que transformação em produto, tudo bem? Transformar em produto, em multiplicação, tudo bem? Produto. Transformar em produto significa transformar em multiplicação. Eu tenho algumas técnicas que são quais? Fator comum, agrupamento, que nada mais é do que aplicar fator comum 2 vezes, diferença de 2 quadrados, trinômio quadrado perfeito e trinômio de segundo grau. Lembrando que todo trinômio quadrado perfeito é um trinômio de segundo grau, tudo bem? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Fator comum é o lance de colocar em evidência. Veja que a nossa operação principal aqui está sendo o quê? Está sendo essa adição. Eu quero transformar em um produto. Para tal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Perceba, acompanha comigo aqui. Eu vejo que x é um fator que é comum. Então eu o coloco em evidência. X que multiplica. Tudo bem? Coloco x em evidência. Porém, galera, quando eu coloco o x em evidência, é muito importante, agora vem algo muito importante mesmo. Você deve dividir cada termo por quem colocou em evidência. Às vezes você faz rápido no atropelo e erra o número que você coloca aqui dentro. Então lembra, divide cada termo por quem você colocou em evidência. Então vamos lá? Ax dividido por x, sobra A. Mais bx, carregando o sinal, tá? Podia ser menos ali. Mais bx dividido por x dá mais b. Perceba que agora a nossa operação principal é esse produto. Eu fatorei. Beleza, galera? Então tá aí. Por que fatorar é algo importante? Porque poderia aparecer uma conta assim. Suponha que no meio do exercício eu estava lá resolvendo uma questão, empolgado, e no meio do exercício, lá tinha uma situação assim, quer ver, ó? Bem assim, ax mais bx dividido por a mais b. Eu cheguei até aqui no exercício, estava certinho, mas eu não tinha achado a resposta. Eu olho as alternativas A, B, C, D e não tem nenhuma resposta. Então tá, daí como é que eu ia fazer? Eu ia fatorar o numerador. Como é que fica fatorado? Já te mostrei ali embaixo. X que multiplica A mais B, né?
x que multiplica a mais b sobre a mais b. E agora sim, como eu tenho uma multiplicação, eu posso cortar e a resposta daria somente x. Você entende qual é o grande objetivo da fatoração? O grande objetivo da fatoração, na maioria das vezes, é simplificações no meio de uma questão. É a ferramenta que você tem ali, a ferramenta algébrica que você tem ali, que você tem que lançar a mão no meio do exercício de forma muito frequente. Então vamos lá, a gente fatorou, tá aí pra você, beleza, galera? Fatoração, a primeira fatoração tá pronta aqui. Agora, e agrupamento? Como é que funciona o agrupamento? Perceba que eu não tenho nessas somas aqui, nessas parcelas aqui, eu não tenho um fator que é comum. Eu tenho nessas duas o A, nessas duas o B. Ou eu tenho nessas duas o X e nessas duas o Y, né? Então eu vou fatorar por partes, eu vou quebrar aqui. Tudo bem? Eu vou quebrar aqui. Eu vou colocar assim, ó. Primeiro eu vou fatorar aqui, esses dois. Eu coloco o x em evidência, que é o meu fator comum, e divido cada termo por quem coloquei em evidência. Ax dividido por x dá A. Bx por x dá B. Tudo bem? Fatorei. Agora aqui eu vou colocar mais o y em evidência. O y é meu fator comum, né? Então, AY dividido por y dá A. BY dividido por y dá B. Tudo bem, galera? Mas perceba que a minha operação principal ainda é essa soma. Eu tenho que colocar, tenho que fatorar mais. Eu percebo que nessas duas parcelas aqui, ó, aqui e aqui, eu tenho o fator comum A mais B. Ele é um elemento comum. Então eu coloco em evidência. Então eu vou colocar A mais B em evidência. A mais B. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Ó, A mais B em evidência. Tudo bem? Agora, para saber o que vai aqui dentro, eu divido cada termo por quem eu coloquei em evidência. X, que multiplica A mais B, dividido por A mais B. Fizemos lá em cima agora essa continha. Sobra quem? Sobra X. Mais Y, que multiplica A mais B, dividido por A mais B, me sobra Y. Tudo bem? E aí agora a minha operação principal está sendo essa multiplicação, está fatorado, está transformado em produto. Lembre-se que a fatoração é transformação em produto. Tudo bem, galera? Agora, as duas próximas técnicas de fatoração, que são diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito, elas são daquela informação que a gente falou agora há pouco, do quadrado da soma, do quadrado da diferença e do produto da soma pela diferença. Acompanha comigo aqui na tela. Veja só. Diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados perfeitos. Eu percebo que são dois quadrados perfeitos. Ah, mas podiam nem ser dois quadrados perfeitos. Podiam ser diferença de dois números. Mas na maioria das vezes explora-se a diferença de dois quadrados perfeitos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro. A raiz quadrada de A ao quadrado, mas eu vou fazer um truquezinho aqui, tá? E vou tirar a raiz quadrada do segundo, a raiz quadrada de B quadrado, tudo bem? Eu sei, galera, eu sei. Eu tô, assim, eu sempre falo disso pra você. Eu sei, meu aluno, que raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Mas aqui eu vou dar um miguezinho para você, ó. Eu sei disso aqui. Eu sei que a raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Eu sei que a raiz quadrada de B quadrado é módulo de B. Essa é a definição de raiz. Mas aqui eu vou dizer, vou dar o migué que é A. Tudo bem? Aqui eu vou dizer que é B. Fechou? Olha esse A e esse B. Você vai repetir eles aqui, o A e o B, que deu como resposta, o A e o B, que deu como resposta. Coloca um sinal de mais, coloca um sinal de menos, tudo bem? Um sinal de mais e um sinal de menos e multiplica eles. Tá aí, este é o produto da soma pela diferença. Então eu lembro a você que a diferença de dois quadrados perfeitos vai virar um produto da soma pela diferença, tudo bem? E aqui, é claro, se você fizer distributiva, cara, se você fizer chuveirinho e multiplicar todos por todos, você vai ver que você vai voltar para cá. É claro, o produto da soma pela diferença vira a diferença dos quadrados. Você percebe que a expressão algébrica, quando você desenvolve, abriu ela. Você fatorou, você volta para a parte da multiplicação. Essa situação é bastante importante, tá bom? E o trinômio quadrado perfeito clássico TQP? Veja só, ele vem do quê? Ele vem de um quadrado de uma soma ou do quadrado de uma diferença? Quadrado de uma soma ou do quadrado de uma diferença.
Então acompanha comigo aqui na tela, galera. Veja só, a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Como é que eu identifico que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? O primeiro termo é um quadrado perfeito, o último é um quadrado perfeito, sem levar em consideração o que eu sei, tá? Eu sei disso aqui em cima, que fique claro, eu sei disso, mas aquele nosso truquezinho. Quanto é que fica a raiz do primeiro? A raiz do primeiro do quadrado perfeito fica A. E a raiz do último fica B, tudo bem? Agora, sem levar em consideração o sinal, se o termo do meio for 2 vezes isso, o que está acontecendo, eu identifiquei um trinômio quadrado perfeito, tudo bem? O termo do meio tem que ser 2 vezes isso. É o que está acontecendo. E aí, como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? É muito fácil. Eu faço assim, ó. Raiz, sinal, raiz. Vamos lá? Raiz, sinal, raiz. Raiz do primeiro deu A. Sinal do segundo, mais. Raiz do terceiro, B. E aí eu elevo ao quadrado. Só elevar ao quadrado, A mais B ao quadrado. Então a gente fatorou, este trinômio que a gente tinha ali, um trinômio quadrado perfeito, beleza? Então toma cuidado aí. Aqui, vamos lá no próximo? Olha só. Esse cara, a raiz dele é A. Esse cara aqui, a raiz dele é B. E aí eu te pergunto, o termo do meio, sem olhar para o sinal, o termo do meio é 2 vezes esse? Sim. Então ótimo, raiz, sinal, raiz. Raiz do primeiro, que é A, né? Sinal do segundo, que é menos, raiz do terceiro, que é B, eleva ao quadrado. Tudo bem? Está fatorado para você este trinômio quadrado perfeito. Então, lembre-se, trinômio quadrado perfeito é um trinômio do segundo grau, veja só, ele é do segundo grau porque, olha o expoente aqui, trinômio do segundo grau, que tem essa característica. Se eu tirar a raiz do quadrado perfeito, a raiz do outro quadrado perfeito, o termo do meio dá 2 vezes esse. Tudo bem? Então, é um trinômio. Mas e se esse trinômio do segundo grau não for um trinômio quadrado perfeito? O que eu faço? Vamos ver? Ó, se você tirar a raiz desse, vamos testar. Raiz desse dá x, né? É claro, eu sei. Eu vou olhar para você de novo. Eu sei que a raiz de x quadrado é módulo de x, tá? Eu sei disso. Então, raiz do primeiro é x. Esse cara aqui nem quadrado perfeito é. Raiz de 6 não tem exata. Aí você vai olhar, o termo do meio é 2 vezes esse? Não. Então não é um trinômio quadrado perfeito. Então esquece, não dá. E aí como é que eu fatoro? Eu fatoro usando uma técnicazinha que é assim, você vai ver. A formulazinha da decomposição. Eu vou colocar ela aqui para você. É A que multiplica x menos x1, que é uma raiz, vezes x menos x2, que é outra raiz. Tudo bem? Então como é que vai ficar esse meu aqui? Vamos achar as raízes? x1 e x2. Se eu igualasse a zero, né? Se eu igualasse a zero, seria uma equação de segundo grau. Do jeito que está aqui, não é uma equação, tá? Não é uma equação de segundo grau, que fique claro, é um trinômio de segundo grau. Seria uma equação se fosse igual a zero ou igual a 3, enfim, tudo bem? Aqui não é uma equação, mas eu vou igualar a zero e vou achar as raízes. Por some produto. Some produto é só pensar, quem que na tabuada dá 6? 2 e 3. E a soma dá o B com o sinal trocado? Dá. Então tá aí as raízes. Ah, Gustavo, mas como é que você fez isso? Calma. Vai ter uma aula de equação do segundo grau, tudo bem? E o A dela tá aqui, ó. É 1, não é? O coeficiente x quadrado? O A é 1. Lá do Bhaskara. Vai ter uma aula sobre equação de segundo grau, tudo de equação de segundo grau. Então vai ficar como? A1 que multiplica x menos 2 vezes x menos 3. Cuidado quando uma raiz for negativa para você fazer a jogada de sinal ali, tá bem? Então tá fatorado aqui, nem precisava daquele 1, mas enfim, tá fatorado aqui para você, tá bem, galera? Lembre-se o tempo todo desta relação aqui, tá? Dessa relação. Esta é a fórmula da fatoração de qualquer trinômio. Ah, Gustavo, o trinômio quadrado perfeito dá para fazer desse jeito? Claro que dá, cara. Claro que dá. Só que o trinômio quadrado perfeito, você vai perceber que as equações, as raízes são iguais, tá bem? Então tá aí para você fatoração e produtos notáveis. A gente tem uma gama de exercícios agora pela frente para resolver, tudo bem? Quero resolver algumas questões com você, exercícios bons para a gente tratar aí. Então acompanha comigo na tela, galera. Primeira questão diz assim, a expressão
equivalente ao radical, sendo A um número real positivo, é qual? Ele quer que você simplifique esse radical aí, cara. Ele quer que você simplifique este radical. E aí, o que eu vou fazer para simplificar? Muito cuidado agora, tá? Muito cuidado agora. O que eu faço para simplificar esta situação? Veja só você. Eu vou pegar, vamos copiar ele aqui? Vamos deixar bonitinha a raiz aqui, vai ficar como? Vai ficar A ao cubo mais 8A quadrado mais 16A. Não dá para colocar o A em evidência? Percebo que todos têm A, né? Dá para fatorar e colocar o A em evidência. Então vai ficar A que multiplica. Agora eu divido cada termo por quem eu coloquei em evidência. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. 8A ao quadrado dividido por A dá 8A. 16A dividido por A dá 16. Tudo bem? Fechou? Tranquilo? Coloquei em evidência. E agora? Agora eu percebo que este sujeito aqui, cara, é um TQP. É um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz do primeiro. Quanto que dá a raiz do primeiro? Vai dar quanto? Vai dar... Quanto que dá a raiz de 16? Eu sei, mais uma vez eu vou falar. Eu sei que raiz de A quadrado é módulo de A, tá? Não esqueça disso. Ah, o professor Gustavo errou. Não, eu sei, tá? 4. O termo do meio é 2 vezes esse? Sim, então ele é um trinômio quadrado perfeito. Lembra? Raiz, sinal, raiz? Raiz, sinal, raiz. Então, vamos lá? Vamos voltar? Vai ficar A que multiplica. Raiz do primeiro é A. Sinal do segundo é mais, né? Aqui, ó. Mais. Raiz de 16 é 4, eleva ao quadrado. Tudo bem? E aí? Agora eu tenho uma multiplicação de dois termos, uma raiz de uma multiplicação. Eu vou tirar a raiz do primeiro. Você viu na aula de radiciação, a gente tira a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo de A mais 4 ao quadrado. Tudo bem? É a raiz do produto. E aí? Aqui eu já sei que a raiz vai cortar com o quadrado. Vai ficar o quê? A mais 4. A mais 4, tudo bem, que multiplica, raiz de A não tem exata, fica, que multiplica a raiz de A. Pronto, tá resolvido o exercício aí. Beleza? Qual alternativa a gente marca? A mais 4, que multiplica a raiz de A, a gente marca o item C. Beleza, galera? Questãozinha bem comum, um aparecimento bem comum dessa questão aí para você, tá bem? Vamos pro próximo? O próximo é muito boa também, uma verdadeira ou falso aí para você julgar. Acompanha comigo na tela aqui, galera. Veja só. A gente tem das igualdades a seguir, a única verdadeira, o resto é falso, para todo x, para todo número real A, para todo número real A é. Então tá bom. Vamos lá. Raiz de A quadrado mais 16. Gustavo, olha só o que eu te falei há pouco. Quanto que é a raiz de A quadrado, cara? É módulo de A. Ele tá falando que é A. Falso. Gustavo, mas você falou antes que... Não, eu falei do truquezinho ali, da técnicazinha, do truquezinho que você ia fazer para fatorar. Quando você tiver uma expressão ali mandando você resolver, raiz de A quadrado é módulo de A, tá bem? Então vamos lá, acompanha comigo aqui, galera. Se liga aí. A gente vai ter o quê? Então aqui ficaria o quê? Aqui ficaria, vamos resolver certo? Aqui ficaria módulo de A mais 16, tudo bem? Fechou? Não 4, a raiz não está no 4. Falso esse item. Vamos lá, próximo. Diferença de dois quadrados, o que eu faço? Produto da soma pela diferença. Raiz de 16 é 4, tá certo aqui. Raiz de A ao quadrado é A, no nosso truquezinho para fatorar. E fica menos e mais, verdadeiro esse item. Aqui, ó, o erro que a galera faz. Eleva o primeiro ao quadrado, eleva o segundo ao quadrado. Não, aqui é assim, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Assim que estaria certo, tá bem? E esse aqui? Ó, A mais 4 ao quadrado não é produto da soma pela diferença. A mais 4 ao quadrado é A ao quadrado mais 8A mais 16. Assim que estaria certo, tá? E não assim. E aqui 4A ao quadrado, eu levo os dois, né? Ficaria 16, o 4 ao quadrado, A ao quadrado. Então, este é falso, este é falso, este é falso. A única verdadeira é o item B. Beleza? Vamos para mais uma aí? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Questão de número 3, cara.
Questão de número 3 na tela para você. Simplificando a expressão raiz de 3 menos 1 ao quadrado sobre raiz de 3 mais 1, obtém-se o quê? Vamos lá? Eu vou desenvolver esse produto notável aqui no numerador. Vou desenvolver. Vai ficar quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos expoente vezes primeiro vezes segundo, 2 raiz de 3 mais menos 1 ao quadrado é 1. Tudo bem? E aqui, raiz de 3 mais 1. Tá bom? O que dá pra gente cortar? Ó? Aqui vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar 3, menos 2 raiz de 3 mais 1. Tudo bem? 3 mais 1 dá 4, menos 2... Opa, faltou o denominador. Sobre raiz de 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4, menos 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. Perceba que a gente fez certinho, até agora tá certinho, cara. Certinho. E não vejo alternativa aí. Não vejo alternativa, ó. Não tem nenhuma alternativa. Eu fiz o produto notável, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, raiz de 3. E aí a gente tem as nossas críticas à frente. Aqui dá para colocar em evidência aqui. Dá para colocar em evidência o 2. 2 que multiplica. Ó, divide cada termo por quem colocou em evidência. 2 menos raiz de 3, né? 2 menos raiz de 3, tudo bem? Sobre raiz de 3 mais 1, tudo bem? 2 menos 1, pô, e aí? Você vai chegar, Gustavo, mas não fatorou, cara. Não fatorou do jeito que tá aí, não tá legal do jeito que tá aí, não tá fatorado. Não deu para cortar, não deu para fazer nada, então temos um problema. Olha só, perceba, eu segui um caminho, não cheguei. Ah, mas há outros caminhos que eu posso seguir. Eu posso racionalizar, você já viu racionalização de denominadores, a gente pode brincar com algumas coisinhas aí. Então acompanha aqui comigo na tela. Não dá para cortar aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar agora e eu vou ver o que acontece. Até onde eu fiz está certinho, cara, não tem erro. Agora eu vou racionalizar. E para racionalizar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 1, lembra o conjugado? Raiz de 3 menos 1 embaixo e raiz de 3 menos 1 em cima. É o conjugado do denominador. Então tá bom, acompanha aqui comigo agora. Ó. Aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 2, aqui eu vou deixar a mesma coisa, 2 que multiplica 2 menos raiz de 3, né? Perfeito. Tinha colocado em evidência que multiplica a raiz de 3 menos 1. E aqui é o produto da soma pela diferença. Note, faça quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bem? E aí, vai ficar como? Aí vai ficar assim. Aqui dá pra gente fazer uma distributiva, se quiser. Vai ficar 2 que multiplica 2 raiz de 3, tá bem? 2 raiz de 3, estou só ali dentro dos parênteses. 2 vezes menos 1 menos 2, tá bem? Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 menos 3, né? Corta a raiz. E mais raiz de 3. Tá bem? E aqui fica 3 menos 1, né? Corta a raiz com o quadrado. Perfeito? Aí vamos vir aqui embaixo. 3 menos 1 dá 2, não dá? Não dá 2? Não dá para cortar com esse 2 já? E aí? Aí vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 mais raiz de 3, a gente vai ter 3 raiz de 3, tá bem? Menos 2 menos 3, menos 5. 3 raiz de 3 menos 5, tá bem? E aí a gente achou uma alternativa. Só tinha que racionalizar, só racionalizar. E aí a gente marca o item E. Beleza, galera? Então perceba que, além de fatoração, eu tinha fatorado, mas a gente tinha que ir além. A gente tinha que racionalizar, tudo bem? Vamos para mais uma questão? Acompanha comigo na tela agora. Questão de número 4, galera. Ela diz assim: a expressão x menos y quadrado menos x mais y quadrado equivale a qual? Então tá. Vou desenvolver os produtos notáveis. Aqui. O primeiro é x, o segundo é menos y, não é? Então vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, expoente vezes primeiro pelo segundo, 2 vezes x dá 2x, vezes menos y, menos 2xy, mais o quadrado do segundo y ao quadrado. Menos. Ó, abre parênteses, é menos tudo aquilo, cara. Eu vou abrir parênteses porque é menos tudo aquilo. E agora eu vou desenvolver o produto notável também. Quadrado do primeiro, expoente vezes primeiro pelo segundo dá 2xy, mais quadrado do segundo. Tudo bem?
Agora eu vou ter que fazer jogada de sinal com aquele menos antes do parênteses. x² menos 2xy mais y². Jogada de sinal, ó. Menos com mais, a gente vai ter menos x² menos 2xy menos y². E aí vamos ver que dá para cortar? x² menos x² corta. y² menos y² corta, e a gente vai ter menos 2xy menos 2xy menos 4xy é a nossa resposta final. Tá bem? Menos 4xy, marca o item D. Ok, galera? Vamos para mais uma? Acompanha comigo aí a última questão dessa aula. Te fecha produtos notáveis e faturação agora com essa expressão algébrica aí, ó. O valor numérico daquela expressão para x igual a menos meio e y igual a 2 é. Então tá, eu vou trocar. Vai ficar 1 sobre x, quanto é x? Menos meio, tudo bem? Mais, vamos arrumar aqui, que ficou zoado. Menos meio, mais 2 sobre a raiz de y, raiz de 2. Perfeito? Primeiro eu vou racionalizar aqui, tá? Raiz de 2 e raiz de 2. Se eu não racionalizar antes, eu tenho que fazer depois. E aqui eu tenho a divisão de duas frações, 1 sobre 1. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, menos 2 sobre 1. Tudo bem? Mais 2 raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Beleza? Aqui, ó, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. 1 vezes 2 dá 2, vai ficar menos 2, mais, aqui vai cortar raiz de 2. Então, menos 2 mais raiz de 2, simplesinha de tudo aí, menos 2 mais raiz de 2, a gente marca o item C. Beleza, galera? Então, essa foi para você uma aula sobre fatoração, produtos notáveis e expressões algébricas. Eu agradeço muito a tua atenção, acabamos a primeira semana das 2 semanas da matemática básica, acabamos a primeira semana, vimos nessa semana o quê? Conjuntos, vimos potência, vimos raiz, vimos fatoração e vimos o que mais? E vimos a análise de continhas lá, né? A parte numérica, a aritmética. Na semana que vem equação de primeiro grau, segundo grau, sistemas, a parte de regra de 3 simples, composta e ainda para você um bônus aí, a gente tem a parte de matemática financeira. Agradeço muito a tua atenção, nos vemos na segunda-feira, às 18h30, pontualmente, uma aula ao vivo para você. Bom final de semana, até a próxima, valeu, galera!